Paulínia está a apenas 100 km de São Paulo, ligada pelas vias Bandeirantes e Anhanguera. Para quem vem do Rio, liga-se a Via Dutra pela rodovia Dom Pedro e está a apenas 20 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos. Além disso, conta com um clima muito favorável para o cinema, com poucas chuvas e muitos dias de céu azul. A Escola Magia do Cinema oferece cursos de capacitação e especialização na formação de atores e técnicos. No Polo Cinematográfico de Paulínia, serão construídos também 4 estúdios com todas as facilidades para produções nacionais e internacionais. A história de Paulínia se confunde com a de Hollywood, né? Quem conhece sabe que lá era o petróleo, e acharam região de Hollywood. Né? E aí eles fizeram um filme lá e gostaram tanto do lugar, perguntaram quando neva, nunca, quando chove, não tem chuva, é clima tropical, né? Hollywood. E aí o prefeito de lá viu que aquilo era uma alternativa de geração de emprego para as pessoas que nem tinham conhecimento técnicos, nem faculdade, mas tinham oportunidade, estavam gerando emprego, e todo mundo está desempregado, aquela região toda estava virando uma cidade sem lei, abandonada e sem dinheiro. Eles pegaram e abriram espaço para as produções virem de fora para se produzir filmes lá. Né? Desde o primeiro momento, a proposta do Edson Moura era substituir a energia que existe lá hoje, trocar o petróleo pelo cinema. Por quê? Porque o petróleo é um bem perecível. Né? Ele vai acabar de alguma maneira, não só porque ele é perecível por si próprio, mas porque hoje se fala muito em ecologia, né, no meio ambiente e tal, então o petróleo é uma coisa que está sendo questionada. E o cinema, além de não ser poluente, né, ele também tem longa vida, porque assim, o cinema não vai acabar. Quando existe gente no mundo, vai existir cinema. A gente que realmente viu tudo aquilo crescer, assim, o polo, ele realmente, assim, o nome, né, um polo, ele contemplava muitos itens, né, não sei se é essa a palavra, muitos departamentos, assim, de uma produção. Então, a gente tinha a escola, né, que formava profissionais em todas as áreas de uma produção, desde o roteiro, desde do executivo, como as áreas técnicas. Então, ele formava profissionais, né, capacitava, as pessoas saíam de lá assim, com DRT, que é uma coisa que não é tão simples de você tirar, entendeu? Então, você tinha uma base. Aí você também tinha o incentivo para as produções, que era o que fazia para as produções irem até nós, entendeu? E com isso você girava o mercado, porque você dava, né, o incentivo, mas a contrapartida de você realmente empregar os profissionais que ali estavam fazendo os cursos. E tinha que gastar a maioria do dinheiro dentro da cidade. Isso acabou gerando renda na cidade, né? Porque você tinha hospedagem, você tinha combustível, você tinha transporte, você tinha alimentação, sabe? Assim, a gente... tinham empresas se movimentando para atender a gente, entendeu? Locadoras, consumíveis. Então, isso mudou o mercado da cidade. E, por último, você tinha o festival, que era o que tinha mais visibilidade, mas que justamente era para criar esse ciclo, né? Então, você produzia, você exibia, você criava uma janela de exibição ali,
E você, né, e era também um retorno para a população, entendeu? De cultura. Porque você tinha uma semana, né, assim, de filmes que não eram exibidos, entendeu? Em Paulínia nem tinha cinema, né? Então, de repente, você tinha o teatro, que você tinha uma semana de filmes, sabe, que eram exibidos no Brasil inteiro, no mundo inteiro ali. O Tropa de Elite 2 custou R$2 o ingresso, o teatro dava volta, 2 voltas. Eu assim, produzi o lançamento do Tropa de Elite 2. Foi incrível aquilo. Todos que eram envolvidos com audiovisual tiveram a oportunidade de vir até Paulínia para conhecer e trabalhar, ficaram encantados. Né? Por exemplo, já trabalhei no Rio, São Paulo e tantos outros lugares que se produz cinema ou TV. E em Paulínia tudo é mais fácil. Né? Nós estamos muito próximo ao aeroporto, um dos maiores aeroportos de carga do Brasil, ou o maior, e o mais acessível. Né? Você não precisa de muito trânsito, nós estamos a 25 minutos do aeroporto de Campinas, né, o Viracopos, e estamos a minutos de pista que leva a São Paulo, que leva para o Rio, né, e as locações, nós estamos numa região muito rica, que é a de Campinas, que tem locações incríveis para todos os tipos de filmes e novela, desde contemporâneo, de época. Então isso era um encanto para todo mundo que vinha produzir filmes aqui em Paulínia, se deparar com toda essa facilidade e a entrega da cidade de Paulínia e os munícipes para ajudar, para ver aqueles sonhos se concretizar. Então, na Câmara se discutiu e se polemizou muito, justamente porque era uma proposta que não se poderia pensar, imaginar. Inimaginável, na verdade. Né? Você construir um teatro daquele tamanho e um polo que funcionasse como uma produção de cinema e festival. Era uma coisa que ninguém pensava. O Edson Moura é vilão e é herói. É herói porque construiu um empreendimento daquele tamanho, né? E vilão porque também foi condenado por corrupção e etc. Então, assim, não dá para você falar que ele é um cara maravilhoso, né? Porque ele tem os dois lados. Mas a verdade é assim, que poucos políticos, eu acho que quase nenhum político no Brasil teve a coragem de fazer o que ele fez. Investir em cultura, que é uma coisa raríssima. Uma coisa boa do polo também é que eles tinham uma emergência de criar o polo e de as coisas acontecerem rápido. Então o curso não era um curso voltado para, não era acadêmico ou voltado para teoria. Eles queriam muito que aquilo acontecesse, então foi muita prática, assim. Então eles queriam ter profissionais no mercado naquele ano, eles queriam, então todo mundo que foi dar o curso na FGV eram todos profissionais que atuavam na área. Então a gente teve aulas com diretores que estavam lançando filmes, diretor de arte, diretor de fotografia, todo mundo que ia lá, eles davam a aula mostrando os filmes, mostrando o que eles faziam. Então isso, assim, aguçou mais nosso interesse de fazer, assim, porque a gente teve bem a prática, assim, a gente não ficou lendo teoria. Claro, tinha teoria também, mas era bem uma coisa prática, assim, de como fazer cinema amanhã. Uma pessoa que quer começar uma carreira nova, já geralmente não tem esse recurso, não tem tempo. Então, eu acho que com certeza, se tivessem mais cursos desse, seria bem-vindo, ainda mais que de graça, igual a gente teve, né? A oportunidade que a gente teve. Acho que eu paguei R$50. Eu nunca esqueço. Custou R$50 esse curso, que era a apostila. Gente que veio do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, do interior do Paraná, gente que veio morar em Paulínia e abrir empresa, abrir produtores em Paulínia, para trabalhar em Paulínia. Percebe que isso tudo gera uma mudança de mentalidade. É outra história. A Paulínia virou uma coisa completamente diferente do que ela era. E isso não se mede com dinheiro, entendeu? Porque só um prefeito que não tem essa visão seria capaz de acabar com um projeto desse, justamente por isso, porque se mudou a mentalidade das pessoas em Paulínia. E existia um lugar lá em que você se inscrevia para ser figurante. Tinha uma fila de gente para fazer figuração. Tem amigos que nunca tinham visto filme na vida, fizeram cinema, entendeu? Isso tudo muda. Não existia cinema em Paulínia, passou a existir.
Atraía não só a mim, como todos que trabalhavam com isso, com esse sonho, esperança de geração de emprego, renda e oportunidade, que as pessoas começaram a vir de fora para morar em Paulínia. Foi incrível, foi uma coisa assim, Paulínia chamou a atenção do mundo. No primeiro festival, você tinha a abertura lotada, o encerramento lotado e o meio de semana mais ou menos. Então, por exemplo, numa segunda-feira, teve no primeiro festival, tinha umas 200 pessoas. Num teatro daquele, 200 pessoas é quase nada. No segundo festival aumentou, no terceiro você já não tinha mais lugar para assistir o festival. A partir do momento que você tem um polo numa cidade, você facilita as pessoas todas cadastradas, as locações cadastradas, você consegue apresentar muito melhor a cidade para você. Porque muita gente fala, não vou filmar lá porque lá é muito difícil, não tem ninguém, vamos filmar em outro lugar? Então, a partir do momento que você tem esse fomento de mostrar o que tem na cidade, mostrar a sua cidade, a sua cara, as pessoas começam a ir lá filmar e levar esses recursos, que é isso, hospedagem. A partir do momento que você vai numa cidade, o turismo aumenta. Um assessor de imprensa de uma produtora do Rio falou, acho que foi no terceiro festival, se não me engano, ele diz assim, se o avião da Azul cair, metade do cinema nacional acaba. A gente gerava muita renda em Paulínia mesmo, ainda mais nós que somos da produção mesmo, geral, né? Então, a gente aqui realmente cuidava de toda essa infraestrutura. Então, e a gente via para onde o dinheiro ia, a gente prestava contas, a gente pagava as pessoas, a gente que fazia por exemplo, chegava um filme, 1 milhão, bom, eles têm que gastar 600 mil reais em Paulínia. Desses 600 mil, a gente sabia esses 600 mil para onde estava indo cada dinheiro, porque a gente da produção fazia, ajudava, e a gente, por ser de Paulínia, a gente é bem paulinense mesmo, a gente forçava também as produções. A partir do momento que a gente entrou, eu entrei. Tanto que quando eu entrei nesse filme que a gente fez, o Corações Sujos, eles chegaram lá para conversar comigo e falaram, mas a gente já tem uma equipe assim assada, você vai ser tal cargo. Daí eu falei, mas então, você já tem uma equipe formada vindo de fora, eu vou pegar um outro filme que precisa mais de mim. Aí o produtor falou, não, então monta aí a sua equipe. Aí eu chamei a Ares, a gente montou uma equipezinha de Paulínia, mas porque as pessoas também não acreditavam muito na gente, né? Porque você chega num lugar que não conhece, você chega lá, mas vou trabalhar com as pessoas da cidade, os locais não servem. Aí eles começaram a ver que a gente servia, que a gente funcionava, que a gente tinha capacitação igual os de fora, e aí começou a... Até mais, né? Não, até mais, tanto que daí era o contrário. O Daniel Filho chegou aqui para fazer o filme Chico Xavier, e ele veio antes de fazer a pesquisa, né, ele perguntou assim, olha, eu preciso de um trem de prata, um antigo trem de prata, né? Vocês têm aqui? Os produtores locais aqui falaram, tem. Eu preciso de uma estação de trem com, assim, grandiosa, suntuosa e tal. Você tem aqui? Tem. Eu preciso de uma Maria Fumaça? Tem. Eu preciso de... E aí foi... falando uma por uma das coisas que ele precisava, tinha tudo aqui. Então ele veio para cumprir o edital, na época o edital era de 25% de filmagens aqui. Ele cumpriu, acho que ele fez mais de 60% aqui. Muita gente que estava no polo parou. As pessoas não conseguiram continuar. Então, muitas pessoas ainda, uma vez ou outra tem uma novela lá em Paulínia, outras pessoas conseguiram se alocar em Campinas. Publicidades, né? Em Campinas também tem umas produtoras pequenas que fazem coisas, mas no ritmo que a gente estava como profissão mesmo, falhou, assim. Por exemplo, o meu pai, ele era motorista do polo. Ele estava sem trabalho e aí ele começou a ser motorista, a trabalhar, porque daí ele conhecia tudo em Paulínia, tudo em Campinas, então ele ajudava com locação, com pesquisa de locação e tal. E ele foi uma pessoa que ele estava com 60 anos de idade e ficou sem trabalho. E aí ele e mais 30 motoristas que acharam esse nicho de mercado, porque eles estavam sem trabalho. Assim, aí contra a regra também, muita gente que tinha família, porque a gente não tinha família, então,
o polo não deu certo, mas eu já tenho uma profissão e é o que eu gosto de fazer. Eu vou aonde o cinema está. Eu não desisti, mas a maioria tem que desistir porque não tem condições de viajar, não sei o quê. Eles vão trabalhar naquilo que trabalhava antigamente, em outras profissões. Aí quando volta o polo, eles estão trabalhando numa empresa registrada. Eles ficam com medo da inconstância e eles não desistem da empresa para voltar. Então, a sequência é a melhor fonte para que o polo não termine mais como está abandonado e tudo quebrado. Depois de praticamente 10 anos, né? Eu acho que o polo mudou completamente, assim, a minha vida, com certeza da Cris também, porque eu acho que se não tivesse existido o polo, possivelmente eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje. Porque, pelo menos pra mim, foi realmente, assim, uma oportunidade de ter uma carreira mesmo, assim, com audiovisual que eu não imaginava, mesmo assim. Também não. Nunca imaginaria, entendeu? Eu, assim, né, uma pessoa que mora numa cidade do interior, apesar de todo, né, a riqueza que Paulínia tem, muito próxima de São Paulo e tudo mais, as indústrias, tipo, jamais imaginaria hoje ser uma produtora de cinema, entendeu? Assim, isso nunca passaria pela minha cabeça, entendeu? Então isso me gerou uma oportunidade de conhecimentos incríveis a ponto de eu mesmo poder criar projetos que sustentassem várias pessoas e vários sonhos, né? Eu imagino quantos sonhos de pessoas que eu pude ajudar a trabalhar na área de audiovisual, no cinema, são centenas de pessoas, atores, figurantes e técnicos que realizaram seus sonhos e começaram a trabalhar e hoje estão por aí. Então isso tudo começou a fazer parte de mim, né? Ele era um sonho para mim e economicamente também, porque a partir dali então eu passei a viver daquilo que eu mais gostava de fazer e nem sabia que eu era capaz de fazer. Lá ali em Paulínia é isso, como a maioria das cidades, cada governo chega e tem o seu interesse. Então a gente teve uma fase que o governo criou o polo, o outro governo ainda cumpriu com alguns contratos que ainda tinham, mas depois foi morrendo, aí o interesse depois voltou a ser rodeio, outras coisas, aí acabou de vez, assim.